Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos estudando capítulo por capítulo da Bíblia, estamos no livro de Êxodo, essa é a terceira temporada. Esse é o episódio de número 208 e a parte primeira do capítulo 16. Se você puder, leia o capítulo 16 para você depois poder acompanhar a nossa explanação aqui. Leia o capítulo 16, depois escute com calma para você entender todo o significado dessa passagem, todas as lições que nós podemos tirar para os dias de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, os murmúrios ali do povo, né? No deserto de Sim, entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, após a saída de Israel do Egito, como diz o versículo 1. Considere algumas coisas aqui. As murmurações do povo, versículo 2. Estes são trazidos em forte relevo no decorrer de toda a narrativa. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram, versículo 2. Ele ouve suas murmurações contra o Senhor e o que somos nós que murmurais contra nós. Versículo 7. O Senhor ouve as vossas murmurações que murmurais contra ele, e o que somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Versículo 8. Ele ouviu as suas murmurações. Versículo 9. Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Versículo 12. Murmuraram e não oraram. Eles parecem ter deixado isso para Moisés. Êxodo 14:15. Lembrando o que Jeová já havia feito por eles. As provas que ele já havia dado a eles de sua bondade e fidelidade. Poderíamos pensar que a oração ela seria seu primeiro recurso. É um espírito totalmente insubmisso e desconfiado que causa sua irracionalidade em Moisés e Arão nas palavras. Tu nos trouxeste ao deserto para nos matar de fome a toda essa assembleia? Versículo 3. Nós que os culpamos, no entanto, temos apenas que observar nossos próprios corações para ver quantas vezes estamos na mesma condenação. É cada vez mais fácil, em tempos de dificuldade, murmurar do que orar. No entanto, quão melhor para nós mesmos, bem como mais obedientes a Deus, poderíamos aprender a lição de vir com todas as dificuldades ao trono da graça. Mas com o meu Deus eu deixo a minha causa. Eu busco alívio dele. A ele, na confiança da oração, eu desabafo toda a minha dor. Se Israel tivesse orado mais, o alívio poderia ter chegado mais cedo. O seu comportamento, ela fornece algumas ilustrações interessantes do que é o espírito murmurador. Ele pode ser do grito de uma angústia natural. Quando a angústia ela vem sobre nós, não podemos deixar de sentir agudamente a dor de nossa situação. E com isso está ligada a tendência de lamentar e lamentar. Os ditames da mais alta piedade, de fato, nos levariam a imitar Davi, ao estudar para ficar quieto diante de Deus. Estou calado, não direi uma só palavra, pois a minha punição ela vem de ti. Salmo 39:9. No entanto, ouça as lamentações desse mesmo Davi sobre Abisalão, 2 Samuel 18, versículo 19 em diante. Então, meus queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Na base disso está a desconfiança e a insubmissão. A desconfiança na bondade e no poder de Deus. E falta de submissão à sua vontade na situação em que ele nos colocou. O espírito oposto é exemplificado em Cristo, em sua primeira tentação no deserto.
Relacionado a isso, há esquecimento e ingratidão por benefícios anteriormente recebidos. Isso é muito evidente no caso desses israelitas. O espírito murmurador, ele mantém os olhos voltados para o eu e para os erros imaginados pelo eu, e trabalha arduamente para desvendar um caso de maus tratos. Seu tom é de reclamação, ele se expressa em acusações, em censuras. Do ponto de vista mental, já indicado, ele prepara o caminho para estes e os leva a passarem por acusações justas. Deus é acusado tolamente, como Jó fez. O murmurador, ele é propenso também ao exagero. Os israelitas dificilmente estariam bem no Egito, como aqui pretendem, embora suas palavras mostram que seus alimentos no cativeiro devem ter sido bastante liberais. Mas o desejo de tornar a situação atual a mais sombria possível os leva a ampliar as vantagens da anterior. Eles não pensaram muito nisso quando tiveram. Murmurar contra Deus pode não se aventurar a se expressar diretamente, mas pode fazê-lo indiretamente. A murmuração dos israelitas, ela era de caráter velado. Eles mascararam sua rebelião contra Deus e a bondade de Deus e direcionaram as suas acusações contra Moisés e contra Arão. Veja o verso 7, o versículo 8 desse capítulo 16. Eles disfarçaram um pouco o fato, não mencionando Deus, mas falando apenas de Moisés e Arão. Nós devemos nos lembrar disso em nossas contendas com a providência divina. As pessoas sobre as quais nosso espírito murmurador se espalha, eles podem ser apenas alguns agentes secundários. As causas voluntárias ou involuntárias de nossos infortúnios, ou mesmo pessoas que não estão diretamente relacionadas com o nosso problema. Mas sejam elas quem forem, se o espírito for amargo e rebelde, é Deus, não eles contra quem estamos lutando. Então, é um fato muito surpreendente que nesta ocasião não haja da parte de Deus uma única palavra severa de reprovação das murmurações do povo, muito menos qualquer punição por isso. Não se podia dizer neste momento. Alguns deles também murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. A aparição da glória na nuvem advertiu, envergonhou, mas não os prejudicou. A razão não foi que Deus não ouviu seus murmúrios, nem ainda que ele confundiu sua importância, conforme dirigido ostensivamente, não contra ele, mas contra Moisés e Arão. O perscrutador de corações sabe bem quando nossas murmurações são contra ele. Mas ele teve pena deles, eles estavam realmente em grande necessidade. Ele olhou para a necessidade deles mais do que para os seus murmúrios. Em sua grande compaixão, sabendo de sua terrível angústia, ele tratou seus murmúrios quase como se fossem orações e deu-lhes o que deveriam ter pedido. Ele foi tolerante com eles no início de seu caminho. Deus não era fracamente indulgente, não. Mais tarde, quando o povo estava mais tempo sob treinamento, eles foram severamente punidos por ofensas semelhantes a essas, conforme Números 21:5. Mas no estágio preliminar dessa educação no deserto, parece que Deus fez grandes e misericordiosas concessões para eles. Nem aqui, nem no Mar Vermelho, nem mais tarde em Refidim, quando eles o tentaram abertamente, ele sabia como eles eram ignorantes. Quanta enfermidade havia sobre eles, quão novas e difíceis eram as situações em que ele as colocava, e ele misericordiosamente deu-lhes tempo para melhorar por meio de seu ensino. Em vez de punir severamente seus murmúrios, ele tomou sua necessidade como um ponto de partida e procurou educá-los para fora da disposição murmuradora. Ele se propôs a prová-los. Ele supriria totalmente seus desejos e assim lhes daria a oportunidade de mostrar se sua murmuração era resultado de mera enfermidade ou estava relacionada a um espírito de desobediência profundamente arraigado neles. Então, meus queridos, vocês estão aí ainda? Espero que sim. Quando a perversidade começou a se mostrar, ele não poupou a repreensão,
versículo 28. Nenhum homem, ele ganha o seu sustento, como nós costumamos dizer, mas é Deus quem nos dá. Se é através do nosso trabalho, é Deus quem nos dá força para trabalhar. Imagine uma fome ao redor do mundo e todos os seres vivos se tornariam mudos e mortos. A necessidade do mundo é um majestoso tom monótono de oração. O segredo da vida é um segredo de Deus e a criação da organização está apenas em seu próprio poder. Israel deve colher maná, e aqui reforçam não apenas a dignidade do trabalho, mas o dever cristão do mesmo. Os ociosos, seja na vida alta ou baixa, são classes muito perigosas. E nós vemos aqui o maná para a alma, Deus enviando do céu, aquele alimento para supri-los. Lembra de João 6,51, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo? Eu sou o pão vivo. Tendo contado a história do maná, discutido o milagre, dado as lições relacionadas ao nosso caminho providencial, vamos juntos agora subir a um nível superior e ouvirmos as verdades ensinadas em relação ao reino da graça de Deus. Estes se reúnem em torno da verdade central, que o Senhor Jesus Cristo é o alimento da alma. Para essa verdade, temos sua própria autoridade suprema. Então, veja o discurso completo de seus próprios lábios sobre o maná, lá em João 6, quando Jesus nos fala sobre isso. Evite tipologias sem sentido. Não. Pequenas em todos os sentidos. Por exemplo, que a redondeza do maná representa a eternidade de Cristo, sua brancura, sua pureza, sua doçura, a preciosidade de Cristo. Não. Quando os homens estimam a majestade de uma montanha, não brincam com outras coisas irrelevantes. Temos que tomar cuidado com essas tipologias exageradas. Mas o maná é um dom celestial. E por que Cristo? Muito antes de Israel chorar, o Pai viu a angústia vindoura e resolveu dar o maná para satisfazê-lo. E assim acontece com Cristo. Cristo foi dado para expiação, para tirar de debaixo da nuvem da condenação, mas também por outras razões além. Quais são? Dar vida e força ao homem moral e espiritual. Há uma rica provisão no mundo para o corpo e para a mente, mas há algo mais alto no homem, o espiritual, para o qual deve ser feita a provisão. Muito difícil imaginar um mundo sem pão, e é muito mais difícil imaginar um mundo sem Cristo, sem seu nome, sem sua história, sem sua morte, sem seu reinado, sem sua presença, sem seu poder ou seu amor. Tudo está implícito e envolvido sempre, em todos os lugares e em todos os fenômenos da vida. Esforce-se para imaginar Cristo inexistente, ele não existe. Nem o nome de Cristo para se entrelaçar na canção de ninar no berço, e assim por diante em todos os estágios e circunstâncias da vida, até o momento da morte. Nenhum Cristo para os culpados, pecadores, tristes, tentados, etc. Que fome da alma! Tendo visto que o mundo seria sem Cristo, agora veja positivamente o que Cristo é para o mundo. O entendimento não pode viver sem verdade objetiva. Uma mera opinião não basta. Cristo é essa verdade, nem o coração sem um supremo objeto de amor. Cristo é esse objeto, nem a consciência sem autoridade por trás de seu imperativo moral. Cristo é essa autoridade, nem a vontade sem um poder interior vivo. E Cristo é esse poder. Em sentido muito real e inteligível, Cristo é o maná, ele é pão, alimento, sustento, vitalidade e poder da alma do crente. A plenitude do fornecimento. Tudo que precisamos certamente no pão, provavelmente no maná e com certeza em Cristo. E a liberdade que isso proporciona. Os homens podem se confundir e imaginar que recebem seu próprio pão, mas o maná era manifestamente um dom que vinha gratuito do céu. E no próximo episódio eu te espero. Nós vamos continuar falando desse maná
e muita coisa legal que a gente pode aprender sobre isso aqui. Tem muitas lições interessantíssimas que você não pode perder. Até breve, um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.